Meninas, boa noite, tudo bem? Queria que vocês dessem um feedback aí no chat, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Apresentar para vocês, a gente mudou o cenário, a gente veio para o escritório. Então, tem algumas coisinhas que eu vou começar a mostrar para vocês a partir de agora, que eu estava aguardando enquanto a gente estava preparando tudo. Então, a gente está com alguns equipamentos. Então, é o primeiro aulão que a gente vai apresentar os equipamentos para vocês. Estou com o VibraMax, que é um equipamento que ele tem 5 MHz, ele tem a parte de terapia combinada e também a parte de ultracavitação com 40 kHz. Estou com o equipamento Caves, mudou o nome, eu sou mais antiga, queria falar o nome errado. Caves da KLD, que é um equipamento que ele tem duas eras, uma de 2.8 e uma de 950. Falar um pouquinho com vocês sobre esse tipo de ultracavitação também. A gente só está esperando todo mundo ir entrando. Se vocês puderem ir mutando o áudio de vocês, o vídeo de vocês. Vou pedir para vocês ir fechando as câmeras, porque esse é um material que a gente vai disponibilizar lá no YouTube para vocês também. Assim que esse vídeo for editado, a gente vai abrir efetivamente o canal do YouTube, onde a gente vai subir alguns materiais toda semana para vocês de forma gratuita. Então, eu preciso ficar com as câmeras todas fechadinhas. No final, a gente abre todas as câmeras, a gente tira uma foto bem bonita. Vou pedir para vocês ficarem até o final do vídeo, porque vai ter sorteio no final, eu vou trazer brindes para vocês também. Então, fiquem até o final, para que a gente possa compartilhar junto aí e que vocês ganhem prêmios também. Vai ter um sorteio no final de uma mentoria para vocês. Tá, ele está me dando ordem, gente, desculpa. Ó, não pode ficar ligado ali na tomada lá atrás. Eu só estou dando um tempinho para todo mundo ir entrando. Já são 8h01. Vou dar mais 2 minutinhos para todo mundo ir entrando e a gente já vai iniciar a nossa aula. A gente vai falar sobre ultrassom, um assunto que eu gosto muito de conversar com vocês. Posso começar? Então, deixa o áudio ficar aberto nessa parte, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Estou muito feliz com a presença de vocês. Confesso para vocês que estou um pouquinho cansada, porque hoje a professora já deu aula de manhã, já gravou o final do Master e está aqui dando aula para vocês. Então, confesso que estou um pouquinho cansada, mas estou muito feliz de ter, acho que a gente já tem quase 35 pessoas na sala, então eu acredito que vai chegar mais gente. Então, muito feliz com a presença de todos vocês. A gente vai falar sobre ultrassom. Hoje vamos mostrar um pouquinho da Disney que a gente tem aqui no escritório. Estou com o equipamento VibraMax da HTM, estou com o equipamento Caves da KLD, um equipamento que tem 950 kHz e também a frequência de 2.8 MHz. Estou com o Sony Compact Max, que vocês às vezes imaginam que ele não tem uma boa potência, acho que vocês não estão conseguindo ver ele, que ele vai virar um pouquinho aqui para vocês verem ele. Vou explicar para vocês um pouquinho do que é cada frequência, potência, para vocês entenderem que esse equipamento aqui, ele tem a mesma potência desse cabeçote aqui, o que muda é o tamanho da era, mas a gente vai explicar tudo isso agora para vocês. Então, quando a gente olha para o mercado, o que o mercado fala para a gente? O que é uma cavitação estável? O que é uma cavitação instável? É um equipamento de lipocavitação? Um equipamento de ultrassom focalizado? Qual que é o tipo de ultrassom que você está usando? E dependendo, e é uma pergunta que eu recebo muito, tá, professora, eu escolhi esse ultrassom. Qual é o efeito fisiológico que esse ultrassom vai trazer para o corpo do paciente? É importante a gente entender que cada efeito fisiológico tem a sua importância e a maioria das vezes a profissional acredita
que o ultrassom que faz apoptose é um ultrassom que ele é mais forte do que um ultrassom que faz lipólise. E não é isso, a gente precisa entender o momento de entrar com a lipólise, o momento de entrar com a apoptose. Então, é fundamental que você tenha um ultrassom de uma era menor, que você tenha um ultrassom futuramente de uma era maior. Então, professor, a hora que eu tiver condições de comprar um equipamento como o VibraMax, eu vou vender o meu equipamento pequeno? Não, porque o equipamento pequeno ele é para pequenas regiões. Então, é importante que vocês tenham todo esse conhecimento para vocês comprarem equipamentos de forma assertiva, para vocês modularem esse equipamento para trazer excelentes resultados. Quando a gente fala de ultrassom e algum profissional fala para mim, eu não estou tendo resultado com o meu equipamento de ultrassom, eu já falo para você, você está modulando seu equipamento errado e por isso você está trazendo poucos resultados para o corpo do seu paciente. Então, é importante que a gente entenda cada palavra disso. É um ultrassom macro focado, é um ultrassom micro focado? Professora, qual é a diferença? Hoje aqui na aula a gente vai falar do ultrassom terapêutico, da terapia combinada, da ultracavitação ou lipocavitação, que são nomes comerciais, que são os equipamentos que a gente tem aqui com a gente. O ultrassom, que ele é focalizado, é um equipamento que ele converge toda a energia num ponto focal e você tem a profundidade controlada pela frequência. Então, é um equipamento que para o tecido adiposo, o efeito fisiológico dele é apoptose. O ultrassom microfocado é um ultrassom que ele vai passar por todas as estruturas, chegando lá. Eu estou esperando que está dando microfonia. Então, o ultrassom microfocado ele vai passar por todas as estruturas e vai chegar lá no seu alvo, se for o tecido adiposo, se você tiver ali com um cartucho para o tecido adiposo, é fazer apoptose. Se você tiver com um cartucho facial, o objetivo é trabalhar. E o facial você tem várias profundidades. Você tem a profundidade da esmalte, você tem a profundidade da epiderme, a profundidade da derme. Então, aí... Não, agora não, né? Olha só. Meu pai disse que vai dormir no colchão. Então, é muito importante que você entenda qual é o tipo de ultrassom que você está utilizando. Então, quando a gente fala do ultrassom, a gente tem uma onda mecânica, tá? Que ela é audível aos ouvidos humanos, e a faixa de frequência ela vai de 16 Hz a 20.000 Hz. E aí a gente vai transformar em megahertz para que fique mais fácil para que vocês entendam. Então, quando a gente tem uma onda, então vamos trazer para cá, para o nosso universo do ultrassom, onde a gente sabe que a frequência ela determina a profundidade. Então, se você é profissional, está trabalhando com ultrassom, qual que é a primeira coisa que eu escolho? É a frequência. Frequência vai me determinar qual é o tecido-alvo que eu quero trabalhar. Se eu estou trabalhando com ultrassom de 5 MHz, eu estou trabalhando bem superficial, e aí a gente está trabalhando em aproximadamente 1 centímetro de profundidade. Ele é facial. Se eu estou com ultrassom de 3 MHz, ele chega em aproximadamente 2,5 centímetros e a gente trata celulite, gordura localizada de baixa espessura, a gente trata pós-operatório, pré-operatório, hematoma, é o que a gente trata com a frequência de 3 MHz. E aí a gente tem a frequência de 1 MHz, que ele chega em aproximadamente 5 centímetros de profundidade. A gente está trabalhando gordura localizada maior do que 3 centímetros de camada de pós. Então, quando eu quero trabalhar celulite, 3 MHz. Quando eu quero trabalhar gordura localizada, cadê o adipômetro? A gente vai pegar a adipometria, vai medir a espessura do tecido, ela é bem pequenininha, 3 MHz. Não, eu tenho uma camada de pós acima de 3 centímetros, a gente vai trabalhar com 1 MHz. Primeiro mito que a gente quebra com o ultrassom. Ah, o ultrassom de 3 MHz, ele é para estética. E o de 1 MHz é para fisioterapia, isso não existe. Qual é o tecido-alvo que você quer trabalhar? Se você quiser trabalhar afecções mais superficiais, 3 MHz. Tudo que for mais profundo, a gente vai trabalhar com 1 MHz.
e os 5 MHz é um ultrassom facial. Eu estava me preparando para a aula e pensando num protocolo que a gente pode fazer de microagulhamento facial com ultrassom de 5 MHz. Você passa o ultrassom de 5 MHz em toda a face, aumentando o efeito pisoelétrico, tipo isotrópico do tecido, melhorando a oxigenação desse tecido, e depois você vem com o microagulhamento para fazer aí o objetivo. Pessoal que está aí, vai mutando também seus microfones, porque aí fica mais fácil, porque aí a gente não tem esse problema da microfonia. Então, já vão fechando os microfones. Então, voltando aqui. Frequência determina a profundidade que a gente quer trabalhar. E aí, o primeiro mito que a gente quebra é exatamente esse, onde a gente fala que 3 MHz é da estética e 1 MHz é da fisioterapia. Eu, como profissional da estética, se eu quero trabalhar tecido adiposo que tem uma espessura maior do que 3 centímetros, eu trabalho com 1 MHz. Se eu quiser trabalhar celulite, pré e pós-operatório, hematoma, gordura localizada de baixa adipometria, trabalho com 3 MHz. E aí é importante a gente entender que a gente vai ter 2 tipos de cavitação. A gente vai ter a cavitação estável, que ela leva à lipólise. E a gente vai ter a cavitação instável, que ela leva à apoptose. Ah, professora, quem é melhor? Lipólise ou apoptose? Né? Ah, todo mundo vai falar que quem mata, que é a apoptose, a morte programada da célula adiposa, é melhor do que quem esvazia a célula adiposa. Que horas são? Hora que foi, e 15 você para de aceitar, porque senão eu não vou conseguir dar aula. Mas tem 70 pessoas ainda precisa aceitar? Tá. Não, mas a hora que der 8h15 você para, porque senão... Clássico, então, vamos lá. Então, quando a gente fala em cavitação estável é lipólise, quando a gente fala em cavitação instável, a gente está falando de apoptose. Professora, quem é melhor, cavitação estável ou cavitação instável? É importante que a gente entenda que fazer cavitação instável, que é você fragmentar a célula adiposa, eu preciso antes ter diminuído esse volume. Então, é importante que você faça técnicas de lipólise para depois você entrar com técnicas de apoptose. Então, quando a gente olha qual é o efeito fisiológico que a gente está buscando, aquela paciente que chegou no consultório com sobrepeso, com obesidade, que ainda tem uma adipometria muito grande, a gente inicia com a cavitação estável e aí a gente vai introduzindo a cavitação, a gente inicia com a cavitação estável e eu vou iniciando a cavitação instável de acordo com a evolução desse paciente. Então, essa é uma boa estratégia para o tratamento de gordura localizada. É importante que a gente entenda que a cavitação é o efeito que a gente está buscando. O que é a cavitação? É a agitação das microbolhas gasosas nos fluidos corporais. Por isso até que a gente traz a turbina do navio para vocês entenderem que são agitação das microbolhas gasosas. Então é muito importante que essa paciente beba muita água. Hoje na dica do post para vocês a gente colocou o que o paciente precisa fazer para que ele tenha uma boa resposta para o tratamento com ultrassom, a hidratação desse paciente. Então eu sempre peço 35 ml de água para cada peso corporal. Só que a gente está vivendo um verão que está muito quente. Então, quando a gente está no verão, quando o paciente ele está num lugar que é muito quente ou numa região muito árida, a gente traz para 45 ml de água para cada peso corporal. Gestantes e lactantes, a gente traz de 45 a 55 ml de água para cada peso corporal. Então, eu sempre falo para minha paciente, 35 ml de água para cada peso corporal é o mínimo que ela tem que tomar para que qualquer equipamento de eletroterapia entendeu a modulação do ultrassom, você escolheu a frequência certa, mas o paciente não está dando resultado. A gente precisa olhar também como que está o corpo desse paciente que a gente vai começar o nosso tratamento estético. Então, é muito importante que o paciente beba água para que a gente consiga essa microagitação das microbolhas gasosas nos fluidos corporais. Quais são os efeitos fisiológicos que eu posso esperar utilizando o ultrassom?
Então, a gente tem um efeito de vasodilatação, a gente tem um efeito de aumento da maleabilidade tecidual, a gente tem um efeito de angiogênese de sinal, a gente tem um efeito de lipólise, a gente tem um efeito de mecanotradução de sinal, a gente tem um efeito tipsotrópico, que para a celulite ele é um dos efeitos mais importantes para o tratamento de celulite. Por isso que a gente fala, o ultrassom ele é padrão ouro para o tratamento da celulite, qualquer tipo de celulite, a gente só tem que aprender a modular bem o seu ultrassom e também para gordura localizada. Então, professor, eu quero ser especialista em gordura localizada, celulite e lipedema. Qual é o equipamento que eu não posso deixar de ter no meu consultório? Um bom equipamento de ultrassom você precisa ter no seu consultório como aliado nos seus tratamentos estéticos. Aí a gente tem o efeito de adipocitose, que é um efeito de apoptose, que alguns equipamentos eles conseguem trazer para o tecido. Então, a frequência é muito importante. Então, quando eu vou escolher o meu equipamento, a primeira coisa que eu pergunto para você, qual é o tecido-alvo? Eu quero trabalhar celulite, 3 MHz. Quero trabalhar gordura localizada. Qual é o efeito que você quer na gordura? Eu quero lipólise, eu quero esvaziar a célula adiposa. Então, a gente vai trabalhar com a frequência em alta frequência, 3 MHz ou 1 MHz. E aí eu pego a adipometria. Não, eu quero fazer cavitação instável. Aí a gente já vai trazer para vocês. Quais são as frequências? Queria deixar bem claro para vocês que ultracavitação e lipocavitação são nomes comerciais. Então, você vai escolher qual é o tipo de ultracavitação ou lipocavitação que você quer estar trabalhando. A gente pode ter um equipamento de 950 kHz, e a gente pode ter equipamentos que a gente chama de média frequência, equipamentos que eles vão de 80 kHz a 27 kHz, chegando na frequência que a gente mais conhece, que é de 40 kHz. Estava dando aula sobre ultrassom numa faculdade esses dias atrás, e aí eu tive uma aluna que ela falou assim, professora, eu sempre imaginei que o ultrassom de 40 kHz, ele já faz apoptose por ter baixa frequência. Frequência determina profundidade. Então, quando a gente falar em efeito fisiológico, aí a gente precisa falar sobre potência, que é o próximo assunto que a gente vai tratar. Eu preciso olhar modo, eu preciso olhar potência, para eu poder conversar com vocês sobre quais são os efeitos fisiológicos que a gente vai ter ali no tecido. 950 kHz ele vai chegar em aproximadamente 6 centímetros, de 6 a 7 centímetros. E a baixa frequência é uma onda muito profunda, por isso que a gente pede para vocês, pacientes que tenham mais do que 4 centímetros de camada adiposa, para que a gente não tenha aí nenhum prejuízo a esse paciente, para ser uma prática segura. Então, o paciente tem 4 centímetros de camada adiposa, já é super indicado. Professor, eu preciso trabalhar com prega? A gente já tem artigos comprovando que não precisa trabalhar com prega. Eu gosto muito desse slide, tá? Ele é um slide que ele mostra a profundidade que o ultrassom ele vai chegar. Então, quando a gente está falando de ultrassom de 1 MHz, ele é bem específico para o tratamento de afecções profundas. Então, a gente vai estar trabalhando aí uma gordura localizada acima de 3 centímetros. Quando a gente está falando de 3 MHz, ele é um ultrassom que ele mantém a temperatura mais na superfície. Então, celulite, quando você quer trazer maleabilidade, tratamento de fibrose tardia, você tem um bom aliado, ultrassom de 3 MHz. E aí a gente vem para os modos, né? Então, quando a gente olha para o modo, eu tenho o modo contínuo e eu tenho os modos pulsados. Quando a gente fala do contínuo, a gente tem muita energia térmica e mecânica agindo no tecido. Quando a gente fala do pulsado, eu tenho um equilíbrio entre energia térmica e mecânica. E a gente passa lá tranquilo, várias vagas na rua? Não. Então, quando eu falo para vocês estar trabalhando no contínuo, a gente vai ter todos os efeitos mecânicos, mecanotransdução de sinal, efeito tipsotrópico, efeito pisoelétrico, e quando eu falo, mas também vou ter um efeito térmico.
que é a geração de bastante calor, e eu vou ter uma cavitação estável ou instável, dependendo da potência desse equipamento. Quando a gente fala do pulsado, aí eu vou ter um equilíbrio entre essas energias. Então, pulsado a 20%, eu tenho muito mais efeito mecânico do que térmico no tecido. Então, para a fase aguda, a gente sempre trabalha com modo pulsado a 20%. Então, é muito importante vocês entenderem que o pulsado a 20% é para um edema, para um lipedema, para um tratamento de um hematoma. Então, tudo que você quer controlar, você quer os efeitos positivos do ultrassom, que são os efeitos mecânicos, mas você não quer o efeito do calor, que ele é positivo para a gordura, mas ele não é positivo para afecções agudas, a gente vai trabalhar com pulsado a 20%. Quando a gente fala de pulsado a 50%, a gente tem um equilíbrio entre as energias térmicas e as energias mecânicas. Então, quando a gente fala de uma celulite compacta, quando a gente fala de uma fibrose, quando a gente fala de um lipedema, se você já está tratando ele, se você já desintoxicou esse paciente, pulsado a 50%. O que é um pulsado a 75%? Você tem muito calor e você tem a pulsação, e ela ajuda a agitar e fazer muito mais cavitação nesse tecido. Então, hoje, se você tem uma máquina que trabalha com super pulsado, que são pulsações acima de 60%, utilizem, porque é bem interessante o tratamento do tecido adiposo com o super pulsado. Tem alguma pergunta, Tiare? Aqui é um slide que eu gosto muito, porque ele mostra exatamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. O que é essa cavitação estável e instável? Então, quando a gente fala sobre a cavitação estável, eu costumo explicar que é uma micromassagem celular. A célula vai, ela volta, ela vai novamente, mas ela não implode. Então, você pega o triglicerídeos que estava aqui dentro, ele se quebra em ácido graxo e glicerol aqui fora, então você esvazia a célula adiposa, o adipócito ele vai diminuir o volume, porque a gente sempre explica para o paciente, é uma diminuição do volume, e eu libero energia livre e circulante para o seu corpo consumir. Por isso, quando a gente fala em lipólise, a gente precisa que você peça para o seu paciente beber bastante água, praticar atividade física e não comer carboidrato de rápida absorção. Quando a gente vai para a cavitação instável, você tem a fragmentação da célula adiposa, é a apoptose, e aí o teu corpo vai lidar com essa apoptose, com essa fragmentação de forma lenta e gradativa. Por isso que os resultados de lipólise são imediatos e o resultado de apoptose são tardios. Isso é muito importante, porque às vezes você está usando um equipamento como o VibraMax, que tem 40 kHz. 40 kHz, tem uma frequência profunda. A gente vai falar agora sobre a potência dele. Ele tem 2,5 watts por centímetro quadrado, então ele faz a apoptose, e aí você espera um resultado imediato. E ela não tem resultado imediato. E você se frustra e a paciente se frustra também. Então, é muito importante que você, quando estiver trabalhando com ultrassom de cavitação instável, que você peça para o paciente vir para medir numa próxima semana. Então, ou daqui 3 a 4 dias, você não tira o resultado ali imediato. Então, quando a gente olhar para a cavitação, é muito importante também, agora a gente vai falar um pouquinho sobre potência. Então, quando a gente fala sobre potência, então eu falei sobre frequência, eu falei sobre modo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre energia de ultrassom. É importante a gente entender que para gerar cavitação estável, esse ultrassom... Então, a maioria das vezes vocês perguntam assim, professora, qual que é a energia que eu preciso utilizar? Se você tiver um ultrassom de alta frequência, nós estamos falando de 1 MHz ou 3 MHz. Esse é um ultrassom que, se você quiser uma cavitação estável, ele tem que ter até 3 watts por centímetro quadrado. Então, é muito importante que você entenda que alta potência de ultrassom é quando você tem acima de 2 watts por centímetro quadrado. Então, quando vocês olham para os equipamentos, às vezes a gente fala assim,
Tenho 2 equipamentos, então vamos esquecer agora que o VibraMax ele tem um aplicador de terapia combinado. Vamos falar só do ultrassom daqui. Ele tem uma potência de 56 watts. E aqui eu tenho uma potência de 22 watts. Aí você fala 22, acho que esse aqui está com 24. Ele aumentou um pouquinho a potência. 24 e 56. Então, o 56 ele é mais potente do que o 24. Não, ambos entregam 3 watts por centímetro quadrado. Quando eu estou usando aqui 56 watts, eu estou entregando por centímetro quadrado 3 watts por centímetro quadrado. Quando eu estou usando aqui os 24 watts, eu estou utilizando 3 watts por centímetro quadrado. Então, em relação à energia, eles possuem uma energia similar. O que muda, professora? O tamanho da aérea. Então, a BNT, ela explica o seguinte para a gente. Se você tem um ultrassom que ele está acima de 2 watts, ele é considerado alta potência. Se você tem um equipamento abaixo de 2 watts, ele é considerado baixa potência. Então, tem alguns equipamentos que ele tem uma aérea um pouco maior, mas ele tem uma potência de 2 watts por centímetro quadrado. E aí você fica devendo energia, devendo cavitação para ter um bom resultado no tecido adiposo. Então, é importante, professora, que eu compre, quando eu estiver falando da alta frequência, um equipamento que entregue 3 watts por centímetro quadrado. Mas quando a gente está falando sobre a cavitação instável, aí a gente precisa ter uma frequência ou de 950 kHz ou frequências de 60 kHz a 40 kHz. E aí, esse ultrassom ele tem que ter 2 watts por centímetro quadrado. Professora, por que aqui ele pode... O que foi? Reuniu-se uma geração brilhante de músicos e compositores. Estamos falando de Milton Nascimento e do encontro que deu origem ao Ó, eu vou te proibir, já são 8h27, você vai parar de aceitar as pessoas, tá? Não vou. Vai sim. Então, quando a gente fala sobre a cavitação instável, eu estou falando de uma frequência mediana ou de baixa frequência, e aí meu ultrassom, eles querem que escreva maior, ele vai ter 2 watts por centímetro quadrado, que é o que está ali para vocês. Então, quando a gente vai olhar frequência e potência, se eu estou falando da alta frequência, eu quero sempre um equipamento que tem 3 watts por centímetro quadrado. Se eu estou falando sobre a cavitação instável, estou falando de equipamentos que têm uma frequência ou mediana ou baixa, aí eu posso ter um equipamento que chegue em 2 watts por centímetro quadrado. Vou dar um exemplo para vocês. O Híbrios da Dox, ele tem 7,5 watts por centímetro quadrado, porque ele tem 150 watts de potência. Então, ele faz cavitação instável. Por isso que quem tem híbridos vai saber o que eu estou falando. Às vezes a gente acaba de utilizar ele, sai como se fosse umas alergias na pele do paciente, porque você tem uma liberação histamínica ali, porque você tem a maior potência que o mercado oferece hoje. Então, você tem equipamentos de 40 kHz que tem 1,8 watts por centímetro quadrado. Eles não fazem apoptose. Então, ele tem uma frequência baixa, ele trabalha um tecido adiposo baixo, mas ele não tem energia suficiente para fazer o efeito de apoptose. Então, quando vocês forem comprar o equipamento de vocês, se atentem a isso, a frequência e a potência. E nunca olhem potência total. Sempre olha watts por centímetro quadrado. Eu gosto muito dessa explicação aqui, ó, que é só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quando a gente olha, está aparecendo para elas? Aparecendo. Tá. Então, quando aparece o Ecos, ele tem 72 watts e ele tem uma aérea de 24 centímetros. Ele entrega 3 watts por centímetro quadrado. O Mantos tem 57 watts, ele tem uma aérea de 19 centímetros, ele entrega 3 watts por centímetro quadrado. O Hybrid também entrega 3 watts por centímetro quadrado e o Sônico Compact também entrega 3 watts por centímetro quadrado.
Com esse slide, a gente quer trazer para vocês a informação que o tamanho da era, a energia total, vai impactar, a não ser, gente, que você estiver falando de ultrassom, tem um equipamento que ele tem 2 watts por centímetro quadrado. E vocês adoram comprar ele para trabalhar gordura e ele não tem potência para isso. Então, se atentem, na hora que vocês forem olhar, vocês olham os watts totais. Então, o F, 72 watts totais. Ele entrega 3 watts por centímetro quadrado. Esse equipamento ele tem 20 watts totais e ele entrega 2 watts por centímetro quadrado. Então, o que acontece com esse equipamento? Ele não tem uma energia para fazer o efeito de apoptose, tá bom? E aí, o que a gente precisa entender? Que o ultrassom ele é tempo dependente para ter resultado. Se você não executar o tempo adequado, então ele é tempo profissional dependente para ter resultado. Professora, por que profissional dependente para ter resultado? O meu sonho era ter um equipamento desse comigo, tá mostrando para elas eu aqui, para eu poder mostrar o que eu vejo na internet o tempo inteiro. Eu vejo as pessoas fazendo isso aqui, ó. Eu quero morrer, tá? Então, quando a gente olha para um equipamento como esse, de uma era grande, a primeira coisa que eu preciso entender, você vai ficar um tempo menor, porque a era dele é maior. Esse equipamento eu gosto muito dele porque ele tem essa tecnologia do float, porque você tem uma era que ela não se perde do tecido, então você não tem desacoplamento de era, você não perde energia. Então é um cabeçote que ele é bem interessante para o tratamento de gordura, principalmente para se adequar à anatomia do corpo feminino, que é um corpo com curva. Então ele é bem interessante nessa parte. Mas o que eu vejo muito? As profissionais pegando por aqui e fazendo assim, de qualquer jeito. Quando você vai segurar, segura firmemente, deposita essa energia de forma rítmica e constante. Não pode ser parado e não pode ser rápido demais. Você faz como se fosse um 8, um infinito, e você vai fazendo a deposição de forma rítmica e uniforme no tecido. Oi. Tá, pergunte. Oi? Renata, você quer perguntar? Porque você está com a mão levantada. Você só levantou porque você apertou sem querer. Não, pode perguntar. Eu estava com dúvida. Eu tenho um aparelho que ele é da Secbras, que ele é 40 kilohertz. Aí eu queria saber, assim, como é que a gente visualiza que se ele tem a potência necessária para ele fazer essa apoptose ou para ele fazer a quebra de gordura, a sua lipólise? Tá. Renata, quem tem que passar essa informação é a indústria. O que acontece hoje, tá? A indústria coloca assim para você, frequência, não é a Secbra, é um monte. Ele quer que eu faça o grande. Ela coloca assim, frequência 40 kHz. E coloca para você que ela tem 10 watts totais. Só que ela não te informa quantos watts por centímetro quadrado tem o equipamento dela. Ela que tem que informar para a gente quanto watts por centímetro quadrado existe essa entrega. Então, se você pega a maioria dos equipamentos, eles já vão vir assim para você. O Ecos mesmo vem 72, na frente dele vem 3 watts por centímetro quadrado. Então, se você não achou essa informação, você tem que perguntar para a indústria. Então, quem é que tem que te fornecer essa informação? Seu manual da tecnologia, o site da tecnologia ou o site da revenda que você adquiriu esse equipamento. O seu equipamento tem vários modelos que foram relançados. Então, ele já chegou a ter 1.8. Hoje eu não sei qual é a potência máxima entregue para o equipamento da Secbra, porque eles mudaram muito durante a pandemia. Então, assim, eu não quero falar para você que ele está em 1.8 sem realmente saber qual é o modelo que você tem e sem saber se realmente ele já não está com 2.5. Tá? Então, o que eu posso te afirmar é os equipamentos que eu trabalho, que é o Híbridos da Dox, que ele tem 7,5, a própria indústria informa isso,
e o equipamento Vibra Max, que ele tem ou ele tem 2.2, ou ele tem 2.5, que também já é apoptose, tá bom? Então, onde você tem que buscar essa informação? Nos dados técnicos do equipamento. Então, vocês estão querendo... Porque assim, ó, eu sei muita coisa de cabeça e vocês sabem disso. Só que eu gostaria que essas informações vocês começassem a buscar nos dados técnicos do equipamento. Professora, onde eu vou achar essa informação? No manual de utilização do equipamento de vocês. Uma sugestão: nesse momento, você não sabe essa potência, você pega o seu manual, que você vai encontrar tanto na internet, quanto no próprio equipamento. Tem os equipamentos da HTM, eles colocam atrás os watts totais e os watts por centímetro quadrado. A KLD também faz isso, a Ibramed também faz isso. Algumas outras empresas não trabalham dessa forma. Então, aí você vai ter que ir atrás do fabricante para ter essa informação. E a sugestão é, a partir de agora, gente, comprar equipamento sabendo os dados técnicos. Então, eu estou pensando em comprar um equipamento. O que eu preciso olhar no ultrassom? Quais são as frequências entregues? Quais são as potências entregues? Quais são os modos entregues por esse equipamento? Porque isso é determinante na hora da gente escolher qual é o tipo de equipamento que a gente tem. Então, eu vou pedir para vocês buscarem lá nos manuais técnicos de vocês. Vocês vão encontrar essa informação lá. Eu acho que a pessoa que perguntou se confundiu, tá? Qual que é o nome? Laiane Ferreira. Laiane? Daiane. Então, deixa eu virar aqui e ler. Ó, a família Neurodin da Ibramed é um equipamento de correntes elétricas. O que a gente tem é a família Sonopulse, que você trouxe ali. O equipamento, aí, gente, alguns equipamentos, por eu ter trabalhado muito tempo com eles, eu sei de cabeça, tá? Por isso que, assim, existem empresas que eu não sei, existem empresas que eu sei. O Sonopulse, a gente tem dois modelos. O Sonopulse 3, que ele tem 21 watts totais e ele entrega 3 watts por centímetro quadrado. E a gente tem o Sonopulse 2, que tem 20 watts totais, entregando 2 watts por centímetro quadrado. Então, Daiane, se você tiver com o modelo Sonopulse 3, você tem um equipamento de 3 watts por centímetro quadrado. Se você tiver com o Sonopulse 2, você tem 2 watts por centímetro quadrado. Ele tem uma era maior, ele tem uma era de 10 centímetros, eu vou falar sobre era agora, só que ele tem uma energia menor entregue por centímetro quadrado. Mais alguma pergunta? Não? O que é importante vocês saberem? O tamanho da era vai determinar o tempo que você vai ficar no corpo do seu paciente. Então, esse slide, ele mostra exatamente o que vocês precisam fazer. Da última vez, eu tive que pegar o abdômen do meu irmão, mas dessa vez, para não expor o meu irmão, eu peguei um bumbum e aí eu já medi a região. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma área, como está mostrando ali, do bumbum. Então, o que é uma área? É a altura. Então, você tem uma altura de 15 centímetros vezes um comprimento de 8 centímetros. 15 vezes 8 dá 120. Se você tem uma era que ela tem 5 centímetros, você vai pegar esses 120, vai dividir por 5 e você vai ter que ficar 24 minutos nesse quadrado. Mas, professora, me ensinaram, agora eu vou fazer bem direto para vocês ficarem bem felizes. Me ensinaram a pegar o abdômen da paciente, aqui está o umbigo dela, dividir no meio e fazer 5, 5, 5 e 5. Só que se esse quadrante aqui for o que a gente acabou de ver, 15 centímetros por 8, e eu tiver uma era de 5 centímetros, eu teria que ficar 24 minutos. Eu estou devendo para essa minha paciente 19 minutos aqui, 19 minutos aqui, 19 minutos aqui e 19 minutos aqui. Então, eu estou devendo para minha paciente 80 minutos de tratamento. Por isso que ela não vê resultado. Então, é muito importante que vocês entendam que ter um equipamento de uma era grande, o que significa a sigla ERA? É uma sigla, tá, gente?
é área de radiação de onda ultrassônica. Então, não é que você tem 24 centímetros aqui. Você tem uma irradiação de 18, de 19, de 24, de 5, de 10. Então, na hora que eu estou passando no tecido, ele está irradiando pelo tamanho da área que você tem ali. Por isso que é importante você saber fazer essa conta. Então, quando a gente fala em tempo, professor, eu tenho um equipamento, o ECOS é o único. Agora não, os equipamentos da HTM estão fazendo isso também. Eu tenho um equipamento que eu coloco a quantidade de era e ele faz a conta do tempo. Ele sabe qual que é a área que está abrangendo aquele tamanho. Então, o ECOS, você vai pegar, ele tem 100 centímetros de área. 100 centímetros dividido por 24 dá os 4 minutos que você está fazendo. Então, nada mais, o que a indústria fez? Otimizou a forma de você trabalhar. Ele viu qual que é o tamanho que tem essa área, ela dividiu pelo tamanho da era e já te deu os minutos pelo cabeçote, para ficar mais fácil você trabalhar aí a parte do tempo, para você não ter que fazer essas contas que a gente fica fazendo aqui. Professora, não tenho isso no meu equipamento. Fita métrica, a altura versus comprimento dividido pelo tamanho da era, vai dar o tempo que você tem que executar ali no corpo do seu paciente. Então, quando a gente falar das frequências determinam profundidade, potência vai determinar o tipo de cavitação que a gente quer gerar. Posso ter uma cavitação estável, posso ter uma cavitação instável. Professora, tenho dúvida de quantos watts por centímetro quadrado o meu equipamento entrega, que eu vi que a maioria das perguntas era essa. Da KLD, da Ibramed, da Skinner, da Sequebra, vocês vão ter que buscar, junto com o manual de vocês, quantos watts por centímetro quadrado vai dar ali no manual. A Isabel está pedindo para você repetir o cálculo. Ela tem o Sony e colocar. Que é esse aqui. Esse aqui. Nossa, sai da frente. É o equipamento que está aqui no cantinho. A gente tem ele aqui também. Então, como a gente faz a conta? Então, vamos voltar na conta. Você vai pegar a altura versus o comprimento e vai dividir pelo tamanho da era. Professora, como eu sei o tamanho da era? Você vai saber o tamanho da era. Teve uma situação, na época que eu trabalhava no varejo, eu sou muito chata com ultrassom. Quem é minha aluna há bastante tempo sabe que eu pego na mão, eu faço vocês fazerem o movimento correto, porque o ultrassom, eu preciso que vocês entendam que a energia precisa entrar dentro do tecido, ela sofre muita resistência, porque parece mágico, eu estou passando e vai fazer lipólise, eu estou passando e vai fazer apoptose, e a pessoa faz de qualquer jeito. Então, você precisa entender que a deposição adequada dessa energia vai ser fundamental para que você tenha sucesso na sua tratativa ali estética. E aí, uma vez subiu um equipamento de nenhuma marca que vocês citaram aí, e aí era um equipamento de ultrassom. E o meu chefe estava do meu lado, aí eu perguntei para ele, subiu tal equipamento? Ele falou, subir para nós, quando eu trabalhava lá, era subir para o site. Então, o site já estava vendendo o produto. E quando eu olhei, ele falou assim, a landing page, o que é uma landing page, tá, meninas? Landing page é aquela página bonita que vocês veem. Eu falei, a landing page ficou linda, né? Eu falei, ficou. E fui descendo. Na hora que eu fui descendo, ele falou assim, por que você não gostou? Eu falei, não tem frequência, não tem tamanho de era, não tem potência por watts por centímetro quadrado. Para mim, isso aqui não existe, não tem o porquê. Como que eu vou vender um equipamento que eu não estou falando os dados técnicos desse equipamento? E aí ele respondeu assim para mim, a gente já vendeu 3. A única pessoa que se preocupa com isso é você. Então, eu queria que vocês também se preocupassem com isso. Isso é fundamental para que vocês tenham resultados. E, às vezes, você está lá fazendo um tratamento esperando um efeito apoptótico, só que está faltando potência na sua máquina. Você não vai ter um efeito apoptótico, você vai ter um efeito de lipólise. E aí você vai precisar adquirir um equipamento que faça apoptose. Às vezes, você está pensando que está tendo um efeito de lipólise
E você só está tendo aumento do metabolismo basal, que está faltando potência naquele equipamento. Então, potência é uma coisa muito importante, e o tamanho da era também. Eu assisti uma live uma vez de um profissional falando que era não era importante. Se você não sabe o tempo que você vai aplicar, você está fazendo tudo errado. Ou você está fazendo demais, que você pode ter lesão de tecido adjacente, ou você está fazendo de menos, que é o caso que acontece aqui. E aí você está devendo energia para esse tecido. E essa dívida resulta num não resultado do seu atendimento. Então, se você é profissional, a gente está agora com quase 90 pessoas na sala. Se você se pergunta, se questiona, por que a sua colega tem muitos resultados com os tratamentos de ultrassom e você não consegue bons resultados, você não está sabendo modular de forma adequada o seu equipamento de ultrassom. Tem uma pergunta da Fernanda. Se o movimento tem que seguir as linhas de Lande. Não, Fer, a Fer pode ser que é minha aluna, tá? Que eu falo muito de linhas de Langer. Fer, não precisa seguir as linhas de Langer, eu preciso fazer com que essa energia, ela entre dentro do tecido. Então, tem que ser de forma rítmica e constante. A minha era, ela não pode sair. Por que eu gosto tanto desse aplicador aqui? Porque a hora que eu venho nessas áreas, eu consigo, ó, não pode passar no seio, tá? Só estou usando para vocês poderem ver. Então, vou trazer aqui no braço, porque senão esse vídeo vaza e aí a gente tem problema. Estou aqui passando, ó. Tá vendo que essa era está para fora? Essa era para fora, você está prejudicando o seu equipamento e você não está tendo um bom resultado. Então, o ultrassom, o tamanho também do seu manípulo tem que ter relação com a área. Tem uma área pequena, vou trabalhar com ultrassom pequeno. Tem uma área grande, vou trabalhar com ultrassom grande. Não preciso seguir as linhas de Langer, só que eu preciso fazer com que essa deposição de energia ela seja perfeita. Então, o que é essa deposição de energia perfeita? Você pegar aqui e você acoplar adequadamente o seu equipamento e passando ele de forma rítmica e uniforme, sem ser rápido demais e sem ser parado no mesmo lugar. Então, isso é muito importante quando a gente fala do movimento. Tem mais alguma pergunta? Semana que vem a gente tem outro aulão, né? Então, pessoal, semana que vem a gente tem outro aulão, a gente vai anunciar para vocês. Participem. Olá. Não sei qual que é o assunto. Estão me escutando? Tá. Estou te ouvindo. Alô? Pode falar. É a Vilma? Pode falar. Sim, sim. Pode perguntar. Oi, Vilma. Boa noite, prof. Te amo. Fala, então, meu bem. A pergunta é, eu tenho dúvida nesse comprimento e altura, na hora que você estava falando da era. Que comprimento é esse? Vou ter que pegar o corpinho do menino? Não. Ele falou que não vem aqui fazer. Então, peraí que eu volto lá e te mostro. Porque da outra vez eu peguei o corpinho dele. Ó, eu vou lá na televisão. Ó. Peraí, vendo aqui? Deixa eu aumentar aqui. Pode falar. Então, o que é a altura? Você vai pegar um quadrante, você vai dividir o bumbum da sua paciente, e aí o que é a altura? É a altura desse quadrante. Você vai pegar a fita métrica e vai medir qual que é a altura, e depois você vai medir qual é o comprimento. Ah, tá. Cadê? Eu tenho uma fita aqui. Peraí que eu vou fazer em mim, porque ele falou que ele não vai deixar mostrar o abdômen dele. Eu não mostro a barriga, só deixa eu mostrar em cima da blusa para ela ver. Eu juro que eu não... Vocês não gritam aí, tá? Vocês se comportam e não mostram para o marido de vocês. Ó, aqui por cima da roupa. Ah, meu Deus. Pode ir. Ó, isso aqui é o comprimento. Tá. Aí eu venho e pego a altura da região. Tá. A altura da região. Tá. Tá? Uhum. Então, é comprimento vezes altura. Agora, você entendeu? Entendi. Ufa! Ufa! Obrigada, prof. Desculpa pela isso, pergunta, mas é melhor do que ficar em dúvida.
Tem que perguntar. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Uma paciente fez uma cirurgia de apendicite, o local fica muito bichado. Eu posso fazer ultrassom? Inchado, deve ser. Pode fazer ultrassom, tá? Então, o que ela falou? O paciente fez uma cirurgia, eu posso fazer ultrassom que a área está inchada? Pode. O ultrassom vai ser a frequência de 3 MHz. Você vai usar o modo pulsado a 20%, tá? E você vai trabalhar com uma energia bem baixinha. Então, quando a gente fala em energia baixa, o que é uma energia baixa, tá? De 1,5 a 1 watt por centímetro quadrado é bem baixinho. Quando a gente fala de 1,2 a 2 watts por centímetro quadrado, já é para uma fase mais subaguda. Quando a gente fala de 2 watts a 3 watts por centímetro quadrado, aqui eu já tenho geração de calor. Aqui eu já tenho uma energia alta. Então, aqui a gente tem alta potência de ultrassom. Ultrassom focalizada, parametração do espaço de frequência. Quando eu quero atingir o tecido com uma velocidade maior, qual aumento? Energia ou frequência? Então, vamos lá. Ultrassom focalizado. Aí a gente só vai colocar lá qual é a energia que eu quero colocar, quantas passadas a gente vai fazer, o que é importante vocês entenderem. Vou dar um exemplo, agora eu vou dar exemplo com equipamento, porque eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. O equipamento da Ibramed, ele tem 1,8 MHz e ele tem 30 watts de potência. Watts totais, porque você vai pegar 30 watts e depositar no único ponto focal, fazendo o efeito de apoptose. O que essa colega quer é mexer na profundidade. Para você mexer em profundidade, você tem que ter outras frequências de trabalho, ou outras ponteiras. Então, o ultrafocus da HTM, se eu não me engano, ele relançou com 5 ponteiras. Tem 2 ponteiras faciais e 3 ponteiras corporais. Aí você vai pegar a ponteira para o tecido adiposo mais profundo, para o tecido mediano e para o tecido superficial. Com o equipamento que só tem uma frequência, você só consegue pegar a frequência de 1,8, aproximadamente de 2,5 centímetros a 3 centímetros de profundidade. É isso aqui que ele está trabalhando. Tá? Então, eu não consigo mexer nesse equipamento. Então, aí você vai precisar de um equipamento que tenha essas características. Ao invés de fazer essas medidas, eu não posso ver quantas eras cabem na área e será um minuto por era? Tem isso no artigo, mas só que você precisa entender que tem artigo que fala de 1 minuto, tem artigo que fala de até 3 minutos. Então, o que é melhor você fazer? É melhor você pegar rapidinho a altura versus comprimento e dividir pelo tamanho da era, você vai ser muito mais específico na sua entrega de energia. Quanto melhor você entregar energia, mais resultado você vai ter. Mas errado, poder falar que está errado, não. Mas a gente tem artigos que falam de 1 minuto, a gente tem artigos que falam de até 3 minutos. Mais alguma dúvida? De 3 MHz faz a apoptose. Então, o equipamento de 3 MHz, ele vai estar trabalhando de forma superficial, então ele não chega em tecido adiposo profundo, e a cavitação que ele gera, mesmo com 3 watts por centímetro quadrado, é um efeito de cavitação estável, então ele faz lipólise. Então, equipamentos como o Hybrid, o Sonic, o Eco, o Mantus, que são equipamentos que têm 1 e 3 MHz ou apenas 3 MHz, são equipamentos que fazem cavitação estável, eles fazem lipólise. O que mais? Tem uma paciente que usa tela para hérnia. Não posso usar o ultrassom nela? Não pode. O meu Acatar KLD de 3. Não pode. Por que você não pode, tá? Essa tela, ela vai aquecer e você pode fazer uma queimadura interna no seu paciente. Então, é importante que esse tipo de tela... E é importante perguntar para a hérnia e quem tem abinoplastia muito antiga.
de 40 anos atrás, teve alguns médicos que trabalhavam com a tela, você gera um calor lá dentro, bem profundo, então você não pode ter próteses metálicas na região. Então, não pode trabalhar. Nenhuma frequência, nem a de 3, nem a de 1, principalmente os mais profundos, de 950 para cima. Para baixo. Né? Posso fazer o sono que entendi? Ai, essa pergunta é maravilhosa. Então, vamos tirar a palavra sonic e vamos colocar, posso fazer ultrassom em quintendio? Vou voltar aqui no abdômen, tá? Eu desenhei ele bem grandão. Faz conta que aqui é o abdômen da minha paciente e eu tenho aqui a incisão da cesárea e o DIU ele está aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, que anatomicamente falando, por mais que você está passando no ventre do paciente, você não está pegando próximo à área do útero, tá? Então, está totalmente fora. Não poderia, por causa do efeito de cavita, então vamos pensar por que não poderia, tá? Ah, não pode porque o efeito de cavitação agita e tira o DIU do lugar. Não existe comprovação científica disso, tá? Então, a gente utiliza, sim, em pacientes com DIU, ultrassom de 1, de 3, ultrassom microfocado, tá? Eu tenho DIU, eu faço isso. É lógico que é sempre importante a paciente estar indo ao médico para ver se esse DIU não se movimentou. Não tem nenhuma relação com a prática de ultrassom. E sim, porque com o dia a dia, com a rotina, esse DIU pode se movimentar e aí é mais fácil você culpar alguma coisa que você fez de forma externa, mas não tem essa contraindicação. Qual o benefício de ultrassom de 5 MHz para a região da face? O objetivo, ele aumenta o efeito piezoelétrico, ele te ajuda a melhorar a produção de colágeno e elastina. Se você trabalhar ele no modo contínuo, ele vai ajudar você a melhorar a nutrição desse tecido, a oxigenação desse tecido. Eu não trabalho ultrassom de 5 megas sozinho, mas é uma boa associação. Você fazer antes de um microagulhamento, é uma ótima associação você fazer antes de uma fototerapia. É interessante você fazer aí no modo pulsado a 20% num paciente de melasma, porque você aumenta a hidratação desse tecido. Então, você tem várias indicações aí de ultrassom de 5 MHz para face. Última pergunta. Última pergunta para poder encerrar isso e a gente... Professora, como saber se o cliente tem gordura visceral? O ultrassom poderia ser de 3 MHz? Ultrassom, primeira coisa, gordura visceral é aquela gordura dura, consistente. Costumo brincar para ficar facinho de vocês entenderem. Ela começa abaixo do seio e chega até a região bem próximo da síntese pública. Aquela gordura dura, barriga de chope. Aquela barriga dura de chope é uma gordura visceral. É a gordura que está entre as vísceras, pode ter em homens, pode ter em mulheres, e é uma gordura que a gente não trabalha com nenhum tipo de ultrassom. Nem o de 3, nem o de 1, nenhuma técnica de estética hoje a gente consegue trabalhar com a gordura visceral. Então, o paciente de gordura visceral é um paciente que tem que fazer atividade física, boa alimentação. Posso propor tratamentos estéticos, mas o foco da estética hoje é tecido unilocular. E o tecido visceral é um tecido multilocular. Então, ele não faz parte de nenhuma tratativa. Você pode trabalhar com o melhor ultrassom ou com o menor ultrassom, nenhum vai tratar a gordura visceral. Tá bom? As perguntas? Só para a gente finalizar a aula, é importante que você entenda que no modo pulsado, isso quase ninguém ensina para vocês. Você vai ter um modo contínuo, como a gente falou, máximo de energia sendo emitida, e você vai ter a frequência do pulso. Essa frequência do pulso, ela pode ser em 100 Hz. Recebo muita pergunta disso quando vocês vão modular o equipamento de vocês, ou 16 Hz. Então, quando a gente olha para os 100 Hz, você tem aquela fase subaguda, que você já pode pôr um pouquinho de calor. E o 16 Hz, a gente sempre utiliza ele em fases mais agudas. Então, 100 Hz é aquela fase que você pode gerar um pouquinho mais de calor, e 16 Hz é aquela fase que você não pode gerar nenhum calor ali no tecido. Então, 16 Hz, fase bem aguda, quando você tem um hematoma quente, quando o paciente tem muita dor, e 100 Hz já é quando você já está saindo dessa fase aguda, entrando para uma fase subaguda, onde você já pode gerar um pouquinho mais de calor ali no tecido.
Isso tudo eu já falei para vocês, doses baixas, doses médias e dose alta, tá? Então, cavitação estável, a gente tem aí doses até 3 watts por centímetro quadrado, cavitação instável, doses acima de 5 watts por centímetro quadrado. Quando a gente estiver falando de um ultrassom de média frequência, então vamos voltar aqui, só para a gente fechar esse conceito. Se eu estou aqui na média frequência e eu quero gerar cavitação instável, esse ultrassom tem que ter 5 watts por centímetro quadrado. Na baixa, eu posso ter equipamento de 2 watts por centímetro quadrado. Professora, por quê? Porque ele é mais profundo, então eu preciso de menos energia para poder gerar o efeito de apoptose. Aqui é uma programação, se vocês quiserem tirar print, bem detalhado das frequências. Então, 1 MHz lesões profundas, 3 MHz lesões superficiais. Quando eu uso contínuo, quando eu quero calor, quando eu estou numa fase crônica, quando o calor é bem-vindo. Sugestão, toquem o paciente de vocês, sinta ali se está calor, se você pode. Então, eu tenho um tecido que está gelado. Se ele está gelado, ele tem vasoconstrição, é importante eu vir com vasodilatação. Ele está quente, professor. Se ele está quente, eu tenho que entrar no modo pulsado. E aí eu vou trabalhar o modo pulsado, sempre. Pulsado a 50 Hz, uma fase subaguda ou crônica, eu já posso gerar mais calor. Quando a gente fala em 20%, a gente tem uma fase subaguda, 10% bem agudo e 5% é aquela fase aguda inicial. Geralmente, os equipamentos eles começam com 20%. Então, a gente trabalha na estética, fase aguda, fase subaguda, e quando a gente quer usar as pulsações a nosso favor para o tratamento de gordura localizada. Frequência de 16 Hz, reparo tecidual, 100 Hz, inflamação e dor aguda. Ultracavitação é quando a gente vai conseguir gerar a cavitação instável no tecido do paciente. É importante que vocês entendam que a gente tem equipamentos de baixa frequência, que são os equipamentos que estão modulados em kHz, que ele vai ter um efeito de apoptose, como eu expliquei sobre os equipamentos ultrafocos e sonofocos, são equipamentos que têm frequência e potência controlada para fazer a destruição do adipócito. Qual é a diferença? O equipamento de 950, 650 kHz, que é equipamentos como esse, que eu estou segurando aqui, o CAGS, ele tem 950 kHz, e ele é um equipamento de era plana que não faz zumbido no ouvido. Já o equipamento de 40 kHz, ele também tem uma era plana e ele faz um zumbido no ouvido. Então, se você tem um paciente que tem enxaqueca, que tem muita dor de cabeça, eu opto por trabalhar com o 950. Se eu tenho uma paciente que não tem esses efeitos, e eu percebo que ela tem uma camada de adiposa muito maior, eu trabalho com 40 kHz. Então, para mim é importante. Professora, você abriria a mão de algum desses 3 equipamentos que está aqui? Não, tá? E se eu tivesse que falar para vocês assim, eu não teria hoje, talvez o Sonic Compact Max, porque eu e Nayan tenho 5 MHz no Vibria Max e eu tenho a frequência de 1,3 MHz. Aqui eu tenho a frequência de 2,7 no CAGS e eu tenho a frequência de 3 MHz aqui no equipamento de terapia combinada. Então, eu hoje, quais seriam os 2 equipamentos de ultrassom que eu teria? Equipamentos que tenham a frequência em alta frequência e equipamentos que fazem efeito apoptótico. E aí, é por isso que eu selecionei todos esses equipamentos para ter aqui comigo para a gente poder trabalhar. Expliquei tudo isso que eu acabei de falar, do zumbido no ouvido, que é importante que vocês entendam que pacientes que têm enxaqueca, que têm muita dor de cabeça, não podem executar. Terapia combinada é quando a gente une ultrassom com corrente elétrica. Então, esse manípulo aqui do Vibria Max é um manípulo de terapia combinada. Ele vai ter o ultrassom e ele vai ter a corrente elétrica e ambos vão estar
agindo simultaneamente no tecido, um aumenta o efeito fisiológico do outro. Então, quando a gente fala em terapia combinada, é importante você entender que a terapia mandatória é sempre ultrassom e a corrente elétrica, ela vem unindo forças para aumentar ainda mais seu resultado. Então, professor, eu tenho um equipamento de terapia combinada, use. Você tem a corrente elétrica ali a seu favor, corrente elétrica é essa para melhorar a tonificação, aumentar o gasto calórico ou para fazer drenagem, para modular a parte de eletrolipólise também. Então, utilize essa união aí, que você vai aumentar em muito os seus resultados. Gordura localizada, então a gente vai trabalhar sempre com ultrassom de 1 ou de 3 MHz. Se eu quero trabalhar tecido adiposo, a gente sempre trabalha com uma alta energia. E quando a gente fala do pós-operatório, a gente sempre trabalha com 3 MHz, porque a gente quer trabalhar ali a parte superficial, que foi a pergunta da colega, quero trabalhar um pós-operatório, não importa do que seja, 3 MHz porque o tecido que eu quero trabalhar está na superfície, e aí a gente vai modulando sempre no pulsado, porque eu estou na fase aguda, e eu vou aumentando os pulsos e a energia de acordo com a evolução dessa paciente. Falar um pouquinho com... Oi? Vamos responder, depois a gente... paciente com esteatose pós-hepática. Pode? Então, paciente com qualquer problema renal e hepático é contraindicado para a gente estar trabalhando com ultrassom. Então, quando eu tenho um paciente que já tem o diagnóstico de esteatose hepática, eu peço para ela controlar a esteatose dela e depois ela vem fazer o tratamento certo. Só que o ultrassom não leva a uma esteatose, isso é importante falar. E se eu fizer, eu posso ter esteatose? Não. Tá? Mas o paciente que tem esteatose ou algum problema renal crônico, a gente não trabalha com eletroterapia. Por quanto tempo a gente fez cirurgia de abdômen pode receber calor de radiofrequência? Me fez uma pergunta de cirurgia, calor ali, eu não sei qual é o tempo da cirurgia. Sugestão para você, pode ser o calor de rádio, que foi perguntado, ou ultrassom contínuo, que é o nosso assunto, sempre palpe o tecido. Se o tecido está quente, ele tem sinal flogístico de inflamação. O que é um processo inflamatório? É dor, calor, rubor, edema e perda da função. Então, se ela ainda tem algum desses sinais flogísticos de inflamação, a gente não pode entrar com ultrassom nessa região, seja ele no contínuo ou com a radiofrequência. Se já tem um tempo que ela fez a cirurgia, 2 meses, 4 meses, 6 meses, que você toque o tecido e não tenha mais sinais flogísticos de inflamação, aí você pode entrar com calor, seja do ultrassom ou da radiofrequência. Paciente com melasma, o ideal é não gerar calor. Mesmo para lifting de papada, paciente que tem melasma não deve gerar calor. Tá, lifting de papada e o melasma está aqui no malar. Então, eu posso vir com contínuo aqui na papada e eu não estou trabalhando essa região. O melasma é muito importante a gente ressaltar que é um calor que se mantém. Então, se eu vou trabalhar toda a face dela, só que o mais importante do melasma é vocês entenderem a ligação dos queratinócitos com os melanócitos, tá? Então, é muito importante você aumentar o extrato dérmico dessa paciente para que esse melasma ele melhore, principalmente o melasma dérmico. Então, eu trabalharia com ultrassom de 5 MHz na face com melasma, pensando ali no pulsado, como se a gente estivesse modulando ele para uma fase super aguda. Pulsado, 10%, trabalhando aí com 100 Hz, para que a gente não gere nada de calor, só os efeitos positivos para a gente melhorar as fibras dérmicas, o efeito peso elétrico, o efeito tipsotrópico. Pensando na papada e o melasma está longe, você pode trabalhar sem ter nenhum problema com calor nessa região. A última para a gente poder encerrar. Quando eu uso ultrassom associado à corrente elétrica, eu posso considerar que eu já estou metabolizando o glicerol e o ácido gráfico? Quando eu uso ultrassom associado à corrente elétrica, eu posso... Tá, já entendi.
Quando ela usa o ultrassom junto com a corrente elétrica, quando a gente está falando em terapia combinada, ela quer saber se ela já está metabolizando. A minha sugestão para você é, você já está aumentando o metabolismo daquele tecido. A sugestão é tire e faça 5 minutos de contração do local que você quer metabolizar. Então, depois que eu retiro a terapia combinada, eu ainda faço 5 minutos para metabolização daquele tecido. Gente, a gente vai finalizar. Quero agradecer. A gente ficou aí com muita gente. A gente teve aí pico de quase 90 pessoas na sala. Então, gratidão por todo mundo que estava aí. Falar um pouquinho com vocês sobre o Master 360. Eu mudei um pouquinho, reformulei ele. Quando vocês compram o Master, vocês ganham acesso a 4 cursos. Tá? Então, de bônus, vocês ganham o Simplificando Eletroterapia, que ensina tudo isso e muito mais, radiofrequência, ondas de choque, tudo que você precisa, todos os recursos de eletroterapia a gente ensina no Simplificando, microagulhamento, intradermoterapia corporal e intradermoterapia facial.